Fala, rapaziada, tudo bem? Doutor Giorgio aqui novamente com vocês. Bom, hoje eu quero falar sobre dois temas aqui. Um tema mais técnico e o outro que envolve o caso prático, que é o Código de Defesa do Consumidor, tá? Bom, vamos lá. Vou contar o caso para vocês primeiro e depois eu vou elucidando, tá? O caso é o seguinte: uma ação de rescisão contratual. O que aconteceu? Uma pessoa se interessou por um veículo anunciado na internet e comprou o veículo, tá? Após a compra, ele constatou que o carro já havia sido batido, que já havia sido trocado o painel e que a quilometragem havia sido adulterada. E óbvio, né? Acredito que ele tenha tentado alguma composição, não teve êxito, então ele promoveu uma ação. O que acontece? Via de regra, tá? Na lei, ela fala o seguinte: todas as ações, com as suas exceções, elas devem ser propostas no domicílio do réu, tá? Então o cara comprou o carro em Campinas, mas ele morava em Valinhos. E aí, via de regra, esse processo tinha que ser distribuído em Campinas, tá? Local de onde o réu reside. Porém, o advogado do autor promoveu o processo em Valinhos. E aí, o juiz, ao verificar que o processo tratava-se de uma compra e venda entre pessoas físicas, o juiz mandou redistribuir o processo para a residência do réu, Campinas. E aí, vamos lá, interessante, né? O que o advogado fez? O advogado recorreu dessa decisão. Por quê? Porque ele entendia que naquela relação havia um direito de consumo, tá? Havendo o direito de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, sendo uma dessas exceções à regra, ele permite que o consumidor distribua aquele processo na comarca onde ele reside, tá? Só que tem um adendo aí esse caso. Por que o tribunal, quando concedeu, né, que o processo tramitasse em Valinhos e não em Campinas, o que se levou em consideração? Essa pessoa para quem essa pessoa que vendeu o veículo, ela tinha uma loja física de carros, tá? Uma agência, vamos dizer assim, né? Então, isso torna-se o comprador um consumidor final e torna-se o vendedor um fornecedor, tá? Porque normalmente as relações feitas entre duas pessoas físicas, elas não são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Elas são regidas pelo Código Civil, tá? E aí são relações contratuais. A relação contratual vai seguir a regra do processo tramitado no domicílio do réu, tá? Inclusive isso é muito interessante, né? Porque nós temos aqui uma exceção à regra, tá? Em uma relação jurídica que envolve duas pessoas físicas. Claro que temos que ficar muito atento, porque isso é caso a caso. Essa, vamos dizer assim, essa benéfice só foi concedida pro autor do processo porque ficou demonstrado que a pessoa que vendeu o veículo, ela praticava aquele fato reiteradamente. Ela tinha uma agência, né, vamos dizer assim, de carros, entendeu? Então, automaticamente, por mais que ela não tenha um CNPJ, mas ela, ou aqui tenha, né, mas não sei o caso, mas ela se torna-se um fornecedor de um serviço, tá? Um prestador de um serviço. Então, por isso que o tribunal concedeu a benéfice pro autor do processo tramitar em Valinhos. E olha que engraçado, né? A gente tá falando uma notícia aqui de um processo que essa discussão toda foi só para determinar justamente a competência territorial. Foi só para determinar aonde o processo ia tramitar. Qual o juízo que ia cuidar desse caso, né? Porque
A gente não está falando já da decisão final. Essa informação eu não tenho. A gente está falando justamente, já esbarrando aqui uma discussão jurídica justamente na chamada competência territorial. Foi por isso que eu falei para vocês que era uma questão técnica. Porque o seu advogado, ele vai se deparar, às vezes, com essa situação, tá? Ele tem que saber e analisar caso a caso para saber aonde vai tramitar aquele processo. Por quê? Porque senão ele corre o risco de perder um tempo aí valioso para o seu cliente, tá? Nesse caso, acredito que o advogado ele conseguiu demonstrar que o processo tinha que tramitar na comarca do seu cliente, justamente porque envolvia uma questão consumerista, tá? Mas é muito interessante porque a competência é a primeira coisa que a gente escreve na petição, que é justamente o endereçamento, para qual juízo ele vai, né? E aí, logo na primeira coisa, você já tem uma discussão jurídica que tem que ser decidida por um desembargador, né? Então é muito interessante esse fato, tá? Então é isso, galera. Essa é a notícia de hoje. Esse vídeo eu acredito que também sirva aí para os meus colegas, né? Que são mais os conhecedores dessa questão técnica da competência territorial. Para o cliente isso não importa, vai importar a questão do tempo, né? Só. Mas a questão técnica não vai importar, tá bom? Então é esse vídeo que eu queria passar para vocês. Me sigam nas minhas redes sociais aí. Mandem sugestões de mais assuntos que vocês queiram que a gente trate aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Abraço.